TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Novo recorde. Araxá confirma 15 casos de Covid-19 em 24 horas. O pico aconteceu na segunda quinzena de maio. Brasil perde mais de 860 mil empregos em abril. A taxa de desemprego no país subiu para 12,6% no primeiro trimestre do ano. Araxá entre municípios que deverá implementar portal para informar gastos com a Covid-19, por recomendação do Ministério Público. O município tem 10 dias para implementar o portal. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Sancionada a lei que autoriza denúncias de casos de violência doméstica por meio da Delegacia Virtual do Estado. Elas poderão ser realizadas de forma virtual enquanto durar o estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do coronavírus. O delegado responsável pela região deverá ouvir as vítimas por meios de comunicação eletrônicos ou por telefone. A lei prevê também que condomínios residenciais informem casos ou indícios de violência doméstica. Os síndicos deverão encaminhar possíveis agressões contra crianças, mulheres, idosos ou pessoas com deficiência à delegacia responsável pela região. E a taxa de desemprego no país subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada hoje, dia 28, pelo IBGE. As demissões superaram as contratações com carteira assinada em mais de 800 mil postos de trabalho em abril. Foram mais de 1.400.000 desligamentos. Segundo o Ministério da Economia, os dados mostram que a queda no número de contratações contribuiu de forma expressiva para o saldo negativo de empregos formais. Enquanto as demissões tiveram um incremento de 17,2%, as admissões caíram 56,5% na comparação com abril de 2019. Minas Gerais é o segundo estado do país com maior número de demissões, mais de 88 mil, descontadas das contratações. O número reflete a realidade de pandemia, mas, de certa forma, demonstra que o Brasil está conseguindo preservar o emprego e renda. Porém, não está sendo possível manter a contratação. Em março, mês de início das medidas de isolamento social, o saldo de emprego formal ficou negativo. De 207.401, foram 1.316.655 admissões e 1.524.056 desligamentos. De janeiro a abril de 2020, foram mais de 4 milhões de admissões e mais de 5 milhões de demissões. Com resultado negativo, as admissões caíram 9,6% e as demissões subiram mais de 10% no período comparado ao primeiro quadrimestre de 2019. Desde o dia 1º de abril, programas de incentivo do governo federal têm incentivado a permanência de trabalhadores em empregos, com carga horária reduzida, contrato suspenso ou auxílio emergencial para trabalhadores intermitentes, o benefício emergencial de preservação de renda e do emprego, o BEM. No próximo bloco, o secretário de Estado de Saúde fala sobre a nova previsão do pico de coronavírus em Minas Gerais. E ainda hoje, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais,
flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Voltamos esta edição com o secretário de Estado de Saúde e o boletim epidemiológico do coronavírus em Minas Gerais. O nosso pico hoje tem uma projeção para meados de julho e ali nós conseguimos identificar como está sendo o número de casos em Minas Gerais e como que está sendo a nossa tendência. Ou seja, isso mostra com muita clareza que a nossa tendência está batendo muito próximo com o que nós temos de casos em Minas Gerais. Então, nesse contexto, hoje, nós estamos projetando os nossos casos, os nossos picos para meados de julho, mas aqui cabe um dado importante que isso tem relação direta com o isolamento, com as orientações que nós fazemos. Ou seja, se seguindo o Minas Consciente, da forma que ele está sendo colocado, os municípios aderirem ao Minas Consciente, a nossa tendência será ter essa projeção. Se porventura nós tivermos uma diferença muito grande em relação ao Minas Consciente, nós podemos ter uma mudança em relação a essa projeção. Ele falou também sobre o novo pico da doença no estado. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 8.686 casos confirmados, com 4.428 casos em acompanhamento, 4.003 casos recuperados e 255 óbitos confirmados. A Polícia Federal cumpriu hoje 24 mandados de busca e apreensões referente à Operação Monturo. A suspeita é de desvio de verbas públicas de limpeza urbana da Prefeitura de Uberaba. As investigações começaram em 2018, quando foram identificados indícios de relacionamento suspeito entre servidores e empresas subcontratadas pela executora do serviço. Surgiram ainda várias evidências de superfaturamento, fraude e licitação, falsidade ideológica e recebimento de vantagens indevidas por funcionários públicos municipais. Em instantes, Araxá está entre os municípios que deverá criar portal informando gastos relacionados à Covid-19. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Estamos aí, trabalhando para o Brasil seguir em frente. Como faço para vender agora? Inove, encontre novas formas de se relacionar com os clientes e invista nas vendas online. Como posso organizar as dívidas? Renegocie, planeje e economize. Aproveite a redução de juros e tributos para equilibrar as contas. Pelo telefone, pelo portal ou pelas redes sociais, fale com o Sebrae e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Ministério Público recomenda que municípios implementem portais específicos para informar gastos relacionados à Covid-19. A lei que decretou emergência nacional de saúde pública dispensou a licitação, mas obrigou que todos os processos e contratações e aquisições de bens e serviços e produtos sejam publicados nas páginas de cada ente público. A recomendação expedida para 23 municípios inclui Araxá, que faz parte da área de atribuição da Procuradoria da República em Uberaba, para que implementem ou aprimorem, caso já tenha sido disponibilizado, portal específico para a Covid-19, de forma a garantir transparência nos gastos efetuados pelas prefeituras com as medidas de enfrentamento da pandemia. Deve ser publicada em seção especial da página de internet de cada município ou no portal da transparência, sendo fundamental que as informações disponibilizadas atendam ao disposto na Lei 13.979 de 2020, contendo informações das contratações ou aquisições realizadas em caráter emergencial e informem o nome do contrato, o número da inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. A lei foi editada e possibilitou a dispensa desta licitação para a aquisição de bens e serviços, inclusive os de engenharia e de insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Na prática, isso significa que os municípios têm que publicizar dados mínimos sobre todas as contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento da doença, com a disponibilização na íntegra do termo de dispensa e ou do contrato, de modo que se possa verificar, por exemplo, nos casos de contrato por dispensa ou inexigibilidade, os motivos que levaram à escolha de determinado fornecedor ou prestador de serviço. Os municípios terão cada um prazo de 10 dias corridos para, conforme o caso, implementar o portal específico ou promover a adequação dos portais da Covid-19 já implementados nas páginas de web. E você vai acompanhar agora um parâmetro da evolução do coronavírus na cidade em 50 dias, desde o primeiro caso confirmado até os mais de 100 resultados positivos da doença em Araxá. Araxá confirma o primeiro caso de Covid-19, registro feito em 9 de abril, um homem de 38 anos, residente de Araxá, que chegou de São Paulo, capital, em março e teve os sintomas aqui no município. Ele chegou a ficar internado por 5 dias, foi liberado e manteve a quarentena em casa. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele já não era mais um transmissor, que familiares e profissionais de saúde que tiveram contato com ele não apresentaram sintomas. A segunda confirmação foi dia 13 de abril. Uma mulher de 89 anos, sem histórico de viagem, ficou internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia e faleceu no dia 19 de abril. O terceiro caso, dia 17 do mês passado, foi de um homem de 27 anos que contraiu o vírus em uma viagem, fez isolamento e foi liberado. A evolução de casos no mês de maio foi crescente. No dia 3, o comitê informou a infecção de 3 profissionais da área da saúde, todas do sexo feminino, com 43, 49 e 51 anos. Na segunda-feira, 4 de maio,
o comércio é reaberto. Semana com 4 novos positivos e um total de 8, dia 8. 12 de maio, o dígito triplicou e o boletim oficial tem um novo formato, sem a descrição dos pacientes, como idade, fatores de risco e internação. Do total de resultados positivos, 2 recuperados, 5 em monitoramento, 1 internação e 1 óbito. Uma paciente de 57 anos, que estava internada no Hospital Casa do Caminho, na madrugada de terça-feira, 12 de maio, faleceu e é a segunda pessoa com morte confirmada. A orientação do Comitê de Enfrentamento à Doença é que todas as pessoas que estiveram no velório permaneçam em quarentena por 14 dias e monitorem os sintomas. Na sexta-feira, 15 de maio, tinham 20 confirmados, entre resultados positivos e óbitos, e o número passou para 34 no dia 20 de maio. Os dados passaram a não ser notificados nos finais de semana e na segunda-feira, 18, na atualização da pandemia, 7 pessoas curadas. Dia 22, o algarismo passou para 49. Entre 23 e 27 de maio, outro novo alarde, Araxá, com mais de 90 confirmações. E fique agora com o editorial Raio X com Olavinha Drummond. Se o mundo está uma bagunça, imagina o nosso Brasil. Não bastasse a aflição que gera a pandemia, vivemos problemas conjunturais jamais vistos. O presidente da República é uma metralhadora giratória, ora com razão, ora exagerando, ele perde totalmente a moderação da liturgia do cargo. Consequência natural, sobram palavras de baixo calão e a democracia começa a ser ameaçada. E para atrapalhar ainda mais o cenário, o Supremo Tribunal Federal começa a tomar decisões monocráticas, inéditas até, diria. Gera-se assim uma verdadeira guerra entre os 3 poderes. Em efeito cascata, chegamos agora à Prefeitura Municipal, que começa a tomar atitudes claras para se beneficiar nas próximas eleições. O chamado grupo Chapa Branca já começa um troca-troca de favores com o uso descarado da máquina pública. Ou seja, um verdadeiro cenário onde tudo vale para continuar no poder. Verdade, verdade, verdade. Aí vem então a pergunta que não pode calar. As autoridades constituídas, Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Poder Judiciário, vão atuar com os olhos de águia e mãos de ferro? Esse festival de favores e privilégios vai ser atuado, brecado, punido, ou mais uma vez o mal vai superar o bem? O Raio-X voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você.
desempenhará a função da igaçaba? A. Panela indígena. B. Uma funerária indígena. Ou letra C. Vaso indígena. A resposta correta é a opção B, urna funerária indígena. Icaçaba, de origem tupi-guarani, significa pote grande, de barro, onde os indígenas enterravam os seus mortos. Café Sintonia. Curiosidade. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Try to